Amiga, vamos para a nossa Vamos lá. oração. Quer começar? Pode ser. Então tá. Hum, É, tô sentindo assim muito de agradecer essa vida, estar vivo, estar viva, usufruir dessa energia que está em tudo, né? Que é a energia da vida, a energia universal. Agradecer a energia cósmica que nos alimenta todos os dias, a todos os fonte dias. de energia, também o sol. Ainda mais agora no verão, Agradecemos. as pessoas reclamam muito, né, do calor e do sol. Mas a reclamação não gera boas energias, gente. Então, assim, é o que é. Se a natureza mandou o sol nessa temperatura, nesse momento, é assim e pronto. Reclamar só piora as coisas. Atrai muita coisa ruim para o seu cotidiano. Então, é agradecer. Que bom que a gente tem esse sol. Que bom que a gente consegue conviver ainda harmoniosamente com ele. Nós não somos feridos por estar expostos, né, naturalmente, né? Óbvio. Vai ficar 3 horas no sol, mas, enfim. Vamos agradecer essa energia. Sol é energia, vitalidade. Que bom que a gente tem isso. E, aliás, eu estava até lendo sobre isso, sabia? Que é importantíssimo tomar mesmo sol todos os dias, amiga. Eu estava vendo um vídeo do Dr. Laí Ribeiro, e ele indica ainda a meio-dia. Meio-dia, Uhum. 15 minutos, no pico do sol, de 10 a 15 minutos do sol. Isso faz Que é diferença quando para a libera vida. realmente a vitamina, né? É, muito Não é, né? No maravilhoso. pico. Eu já Eu, tinha tô- ouvido falar sobre isso mesmo. eu nunca tinha ouvido e comecei a fazer, real, assim. Até o Legal. horário do almoço eu mudei para conseguir estar no sol essa hora. Mas importantíssimo. Então vamos agradecer ao sol. Eu precisava dar esse recado. Dentro da oração. Perfeito. E lembrar que a Terra, o cosmos, ela tem uma regulação própria, né? Então, Verdade. a gente tem, é interessante aprender a observar isso, a entender e a respeitar. Porque quando a gente fala que está muito quente, a gente tem que se colocar como de forma responsável também por esse calor, né? No sentido assim, É verdade. existe algo que acontece, É, mas existe algo que a gente também está dia a dia exatamente. interferindo nisso. É causa Vou e dar altas efeito, né? aqui. Ó, eu ouvi o gatinho. Causa e efeito, é isso. É Então, quando, autorresponsabilidade. Se eu reclamo, eu terceirizo, né? é, então, quando a gente vive esse modo de Maravilhoso. vida, né, que talvez não seja tão sustentável, aliás, não é tão sustentável, né, Uhum. a gente está contribuindo com esse calor, assim, de certo modo, né? Quando a gente desmata, a gente contribui com o calor, a gente contribui com a sensação térmica. É E isso. fora isso, é entender que a Terra tem a sua sabedoria, assim, que ela vai se regular. A Terra vai continuar existindo, independentemente de nós. Então, cabe a nós nos responsabilizarmos pela nossa existência, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, principalmente nos dias atuais. E para nossa existência, a gente precisa proteger a terra. Então, real, minha Proteger a preocupação com a terra, se água. proteger, né? Então, quando a gente vive uma pandemia, por exemplo, como é que a gente se comporta coletivamente? Sim, Será que a gente vai caminhar para a nossa autodestruição, num sentido assim, onde é que está a nossa responsabilidade? Né? Onde é que isso está a nossa mesmo. preocupação, nossa empatia? Então, são reflexões assim, importantes para a gente fazer. Isso mesmo. Talvez E o trazer à quanto tona essa reflexão hoje, assim. eu também acho. A gente ainda não falou sobre isso e a gente está vivendo um momento que requer muita capacidade de decisão e autorresponsabilidade. Não pelo sacrifício, mas pela compreensão. Porque quando eu entendo que a vida do outro depende da minha, eu Uhum. analiso diferente as situações, né? Ninguém vai morrer se não comemorar um aniversário, um casamento ou qualquer outra coisa. Mas as pessoas vão morrer se eu decidir comemorar e eu disseminar o vírus nesse lugar de aglomeração social. Então, Sim, a exatamente. gente está sendo obrigado a ter E se eu paciência. nego isso, né, Ana? Assim, se eu nego, se eu saio na rua e não uso máscara, assim, eu estou expondo o outro. Isso. Da onde vem, né, Né? essa Se eu vou no ignorância? supermercado e não Depois de. tenho o respeito, né, de usar uma máscara e tal, é muito, muito delicado mesmo assim, a situação. É. E tem São gente que não mais de tem. 220 mil mortos, né? Eu não consigo entender aonde está a ignorância da negação ainda. Não consigo, de E existe verdade. um apelo, né, da espiritualidade. Você vê assim nas coisas que eu assisto e tudo, né? Todos é o mesmo Tem mesmo. recado, gente, respeitem, aqui do lado de Respeito. cá o negócio tá pego, as pessoas estão sofrendo, estão chegando desencarnadas, numa situação de agonia, de desespero, né, por Uhum. questão da falta de ar e tudo. É isso. Tem até aquele vídeo da Medeiros, né, que ela relata isso, né, que eles É. pedem, né, por favor, né, façam a sua parte, porque parece que nem na guerra, assim, houve tanto sofrimento mundial, Nossa, esse quando vídeo é se diz o. dos Nem na desencarnados, né. Segunda Guerra houve tantos, tantos desesperados no astral.
Agora você Eles estão pense nisso, trabalhando né? muito, muito, muito. Os trabalhadores da luz estão trabalhando como nunca trabalharam nesse momento. E é É a isso. responsabilidade nossa, né, que está encarnado, fazer a nossa parte. E pode ter uma terceira onda fulminante se a gente não assumir esse lugar. Quanto menos pessoas despertas, menos pessoas contribuindo, maior a probabilidade de ter uma terceira onda. Isso é Pois muito é, sério. Muito sério. que é esse despertar para a responsabilidade de estar vivo e de se E de não relacionar matar, com o que é outro. isso. Exato. É estar vivo e não matar. Mas você sabe que é curioso isso, né? Porque eu acho que tem gente que nesse comportamento realmente quer pôr fim à vida, assim, de modo Com certeza tem. inconsciente, né? Existe uma pulsão de morte, assim, na pessoa que faz isso, né? Então tem que ser investigado, na minha opinião. Na minha singela opinião, esse negacionismo tem que ser investigado mesmo. Tem, por que, que eu quero pôr fim à minha vida, à vida do outro, né? Porque É. essa pulsão tá mais Mas é forte do uma que a pulsão de raiva, né? preservação, de autopreservação. É mesmo. É uma vibração na raiva. E não é aquela raiva saudável de pulsão criativa, né? Tipo, vou superar e vou canalizar essa energia de raiva para superar algo. É a raiva de violência, né? É a raiva de negação. É outro tipo de raiva, é a raiva bem ruim. É a raiva de morte. É querer anular, né? É querer voltar a um estado assim que não tem como mais você voltar no É, momento atual. é, é isso. É isso mesmo. Então, assim, Falou tudo. fazer É querer essa voltar. Tipo, é não oração no concordar sentido. em como o mundo está agora. Então eu peço para ele retroceder. Como? A partir das minhas ações. Exato. E fazer uma oração para a vida, né? Um apelo à vida. É, Tanta energia, gente, para estar vivo. é isso. Né? Olha como o Pedimos nosso corpo aos, é complexo. aos Olha como a seres gente espirituais consome e troca energia o tempo todo. Então, o assim, tempo um todo com apelo à tudo. vida. Isso. E vamos pedir por essas pessoas que estão em vida e desesperadas. É, Uhum. porque são Exato, muitos tipos de exato. desesperos também, né? É, os desesperados pelo medo da morte e os desesperados pela negação do que está acontecendo, né? Os desesperados pela ignorância. Então eu queria pedir por eles. Queria que a gente usasse um pouquinho do nosso tempo agora para pedir que a luz entre no coração dessas pessoas, que atue, seja tirando o medo, seja tirando o desespero, a angústia, a falta, mas seja também tirando nas pessoas que não aceitaram a fluidez da vida, da fonte eterna, tirando essa negação, esse negacionismo, essa tristeza e essa raiva, que a chama sagrada transmute essa raiva nessas pessoas, transformando em paz, em tranquilidade, em aceitação, que elas consigam acessar mais livremente a inteligência cósmica, para que elas não precisem mais viver a vida desse jeito, que elas consigam sentir mais a vida em sua totalidade. Construir um modo de viver mais pleno, socialmente, individualmente. É que o universo Esse atue despertar. virando uma chavinha para essas pessoas, para que elas consigam realmente enxergar o outro com responsabilidade, enxergar suas próprias ações, seus pensamentos e sentimentos com mais responsabilidade. Aqui o Gabi disse, é Assim, muito importante o tá feito. momento, é muito importante dar valor à vida e à existência. É uma oportunidade muito especial pelo momento de transição que o planeta passa, enquanto tantos gostariam de ter esta chance de evolução, que praticamente só ocorre enquanto estamos encarnados. É isso. A gente entender a transição do momento também nos coloca nesse lugar da compreensão de gratidão pelo que a gente está passando. Quantas pessoas, quantas almas não gostariam de estar aqui agora, tendo essa oportunidade de elevação espiritual? Muitas almas. Então, assim, vamos olhar para tudo isso, entender o que tudo isso significa na nossa vida, entender o que precisa ser mudado, que espaço que precisa ser aberto para a transformação. Isso é Sim. muito melhor do que negar o que está acontecendo, porque está acontecendo. O que a gente pode fazer para É um melhorar? momento de aceleração a essas reflexões, né? É Porque isso. veja, você está se deparando Você teve até hoje com a morte para no seu pensar sentido sobre mais isso. assim, né? Eu posso hoje e tal, e morrer e tal, e o mundo, e tudo isso que está acontecendo. Então, assim, É, realmente é uma oportunidade única para você se deparar assim, com a sua existência. é para você dar conta da sua existência. Olha isso. Olha quantos significados tem nisso. Dar conta. Acho que é com isso que a gente entra na leitura, né, amiga? Vamos que vamos. Foi Com muito bom certeza. Muito pedir bom. essa
essa luz, essa proteção para a gente seguir a nossa reflexão. Para a gente acessar esse conhecimento, seguimos a nossa 18ª grupa, nosso encontro em live. A gente começou bem antes, mas as lives hoje é a 18ª. E a gente está muito feliz por isso. Que coisa boa, né? Esse compromisso, 3 vezes por semana. Queria agradecer a Júnia por estar aqui comigo todos esses dias. Gratidão, irmã. E Eu te agradeço. agradecer ao universo, né? Por ter clareado a nossa mente, por estar trazendo tantas ideias, tantas oportunidades a partir do que a gente é conectado com a nossa essência. Que coisa boa, tô muito feliz. Vamos que vamos. Vamos que vamos. A gente é parado em A Vida e a Morte. Não foi? Olha só. A vida e a Meu morte. Deus, eu nem lembrava disso. Embora estivesse aberto aqui, tá, gente? Não vou Gente, mentir. impressionante. Como é que pode esse livro fazer isso com a gente? É muito, muito impressionante, de verdade. Eu não tinha visto que a gente estava aqui. E a gente começou o assunto falando exatamente sobre isso. Bom dia, Diego. Amiga, quer começar perguntando? Tá, vamos lá. No meu é página 75, A Vida e a Morte. Pergunta 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? O esgotamento dos órgãos. Poder-se-ia comparar a morte à sensação, será? Cessação? Deve ser sensação. Cessação do movimento. Tá. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim. Se a máquina está mal montada, a atividade cessa. Se o corpo adoece, a vida se extingue. Ai, gente. Ai, gente. Já vem aqui, né, aquele turbilhãozinho básico de pensamentos. Se o corpo Amiga, por está sinal, enfermo, cara. E assim, deixa eu por que as contar. pessoas ligam enfermidade apenas ao físico? Se você está sentindo uma tristeza que não passa, se você está sentindo uma angústia que não passa, se você não vê graça em viver, isso é uma enfermidade mental, gente. Não me vem falar que é normal, não é normal. Normal é vibrar na alegria, no amor, na gratidão. Sim. E é tudo junto, né? O corpo e as emoções, né? Corpo e alma que a gente fala. Agora, se você não se conhecer, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Não vai. Você não vai conseguir entender o que você fez que te desconectou completamente do seu plano astral, completamente da sua essência. Você só vai conseguir descobrir isso quando você se conhecer, quando você entender o que você fez vinculado à institucionalização, ao que alguém queria, seus pais queriam, a sociedade queria, que não é você. Tem gente que vive uma vida inteira que não era para ser, porque não consegue se posicionar, porque foi moldado a ponto de não questionar. Então, assim, vai fazer uma terapia? Né? Os bloqueios Pra se impedem, conhecer. né? Os bloqueios Os bloqueios impedem impedem. a vida mais plena, Fluir. de forma resumida. É isso. Eu, nesse final de semana, assisti o filme do Allan Kardec, que tem na Netflix. E aí? Aí fiquei, assim, achando bem legal, né? Fiquei assim, achando bem legal. E eu não sei se foi o Gabo que comentou, tá aqui no livro, ou veio O de Gabo algum falou lugar que é psicossomático, sobre o que eu tava falando. psicossomático. Só que me veio muito forte de comentar isso, viu? Sim, sim, Vou fala, por comentar favor. agora, assim. Acho que é bom até para todos saberem, assim, quem não sabe. Bom A questão dia, de Diego. como ele compilou as respostas. Né? Que ele fez um trabalho de acompanhar, né, escrever o que os médios diziam. Ele fazia a mesma pergunta para vários médios, de várias regiões, vários países até, inclusive. E aí ele comparava as respostas. Né? Então, por exemplo, quando tem aqui no... Eu acho que a gente já até passou por Foi um essa super trabalho. pergunta que cita no filme, que é o que é Deus. Aí são, tipo assim, algumas respostas. Né? E ele vai ou pega aquela resposta que está mais repetida, né? Na verdade, as respostas são as mesmas, só de forma diferente, ou ele faz uma espécie de junção e tal, né? Pelo que eu entendi. Mas, assim, eu achei muito quando ele legal acha que a resposta é isso de novo. complementar. Aí ele é o que junta. é esse livro aqui. E esse livro foi o primeiro, o Livro dos Espíritos. Esse foi o que deu origem a tudo. Assim, muito... Eu fiquei muito feliz, assim, de ver. Que eu, né, não tinha acompanhado, não tinha esse conhecimento, assim, dele, né? Da vida dele, do que tal. E aí no filme do trabalho então, que esse deu. livro que a gente tá lendo é o primeiro tem livro. História. E no filme mostra, né? Como é que foi que ele chegou nisso aqui que a gente tá lendo. Olha que legal. É isso. Como ele era acadêmico, ele foi elaborando um método mesmo científico para fazer, baseado na lógica da racionalidade. O Gabo tá falando, é o método científico que ele usou, legal, né? É isso aí. Ele usou esse método, que era a forma que ele acreditava que pudesse aproximar a doutrina ainda mais da ciência, né? Para sair desse campo do imaginativo, do fantasioso. E teve também, é muito verdade, né? É impressionante. Não tem a ver com religião, na verdade. A gente está lendo esse livro e falando sobre todo o conhecimento que ele traz. Mas o que a gente conversa aqui não tem a ver com religião. Eu não preciso ser espírita para entender que existem outras formas de vida. Eu só preciso acreditar e vivenciar isso. A gente tem milhares de provas disso ao longo da nossa vida.
E, e aí que ficou a dúvida, assim, pra mim. Parece que essa obra ainda tá num lugar que acho que não foi totalmente assimilada, né? Parece, assim. Tipo, dentro da proposta dele, que mostra no filme e tudo, ainda tá caminhando, né? Pra chegar onde ele queria, ou onde os espíritos, enfim, o objetivo, né? Da Sim. seriedade do estudo, de toda a questão da prova do material. E ele passou por muitas provações, assim. No filme mostra alguns ataques espirituais que ele sofreu. Não mostra. Eu tava até conversando com o Tequinho, assim. Não mostrou muito da confusão mental, assim, dele, né? De acadêmico para a obra existencial, o conflito existencial, não mostrou muito. A gente ficou É, meio que sentindo falta dessa parte, assim, meio como que ele lidou com isso, assim, verdade. Mostrou como de ele fazer essa enfrentou o transição. distanciamento, mostrou como ele lidou com as pessoas, né? Com o meio social em que ele estava inserido. Mas não mostrou tanto Dele como com ele foi o mesmo, dilema assim, quando dele. ele se depara com. Porque ele era muito cético, assim, ele era um homem cético da razão e tal. Aí, de repente, ele começa a receber recados, cartas, recados. Leia o Gabo. Vamos lá. Por isso, Chico veio para continuar o arsenal espírita e muitos dos outros médios. Continuar, né? Continuar as obras. É, verdade. Bem O legal. Gabo fala, e por isso ele usava o pseudônimo Allan Kardec. É, Então, só comentando assim, que quando a gente lê a pergunta e a resposta, tem em mente que a pergunta é a mesma, ele fez. Mas para todos. E a resposta a resposta que se repetia. Ele não fez a repetir mais pergunta para um vezes. médium só. Ele Há fez para vários. vários. Isso. É porque no Essa livro resposta. também fala sobre isso, que não é todo mundo que dá para confiar, né? Dá para confiar no poder mediúnico, na livre interpretação, na resposta de acordo com o que é de fato e não de acordo com o ego. Tem muita coisa envolvida. E quanto mais livre o médium for de paradigma, perdão, gente, de paradigmas, melhor será a conexão com o meio espiritual, né? E com o divino. Pois é. 69. Por que é que uma lesão do corpo mais depressa causa a morte? Ai, gente. Mais depressa causa a morte do que as de outros órgãos? Porque é uma lesão do coração, tá aqui no meu. Porque é. Nossa, por que tá escrito assim? Eu não sei, mas vocês entenderam. É do coração, sim. Então, por que uma lesão do coração, de preferência que as dos outros órgãos, causa a morte? Essa pergunta é interessante, vamos ver. O Bom, coração é máquina de vida. Mas o coração não é o único órgão em que a lesão causa a morte. Não é mais que uma das peças essenciais. Ah, tá. perfeito. Perfeito. Mas né? Tipo, é porque Sim. coloca-se muita responsabilidade em cima do coração. Realmente, ele faz uma coisa incrível, bombeia o sangue que nutre o nosso corpo inteiro. Mas se outras coisas pararem, também vai ser o caos. O caos na Terra. Se o estômago parar de funcionar, se o pâncreas parar de funcionar. Então, é isso. Todos eles são correlacionados, dependem uns dos outros. É um sistema inteiro, né? Funcionando. Aí ele falou bem nesse sentido. Ele não passa de uma das peças essenciais. 70. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe e toma nova forma. O princípio vital retorna à massa. Quer ler Aqui a tá, explicação? aqui tá a massa de onde saiu. Legal. Explicação. Morto ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais. Aí, tá vendo? Tá escrito aurem. Tiram. Ai, obrigada. Porque aqui tá aurem com H, eu nunca vi essa palavra na minha vida. Então é tiram, né? Tiram na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam, para novamente restituírem a essa fonte, quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normalizam as funções momentaneamente perturbadas. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destru destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Uhum. Mais ou menos, necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja por uma causa qualquer, essa harmonia, o funcionamento deles cessa, como o movimento de uma máquina cujas peças principais se desarranjem. É o que se verifica, por exemplo, com o relógio gasto pelo uso, ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. No aparelho elétrico, temos imagem mais exata da vida e da morte.
Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia, então, dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade desse fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Ó, a quantidade não é absoluta. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto que outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superambulante. A quantidade, Superabundante. perdão, Tá aqui. superabundante, é isso mesmo. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Se eu não assimilo as substâncias que contém no fluido vital, eu não consigo fazer com que ele aumente em mim. E quando ele aumenta, ele me traz abundância energética de ação. E de muitas outras coisas, né? Deve estar ligada ao raciocínio, Nossa, à lembrei de uma coisa inteligência. aqui. Se terminando, eu vou falar. Tá. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Nossa. Gente do céu, o que que é isso? Veja se não é o reiki, né, amiga? Então, O é e não sinal. é, porque é mais o magnetismo do que o reiki. Porque o Hum, reiki, com o reiki, na verdade, a gente canaliza a energia vital universal para o outro. uhum. A gente canaliza. No magnetismo, a gente usa o nosso próprio fluido, que aí seria nesse caso. O magnetismo é uma troca energética que está vinculada ao espiritismo. É uma técnica Sim, também e tal. entendi. Mas aí a gente usa o Entendi. nosso próprio. No caso do reiki, tanto que se você não estiver bem, você não pode fazer o O passe é um magnetismo. O magnetismo? passe é o magnetismo. Não, o passe é a troca de fluido seu. Mas não sei se é magnetismo, sabia? Porque o passe tem essa pegada de equilibrar, o magnetismo age mais profundamente. Você tem que ser um magnetizador, é além do passe. Então, eu tô entendendo. O passe limpa e Há purifica. distinções, né? Há Há distinções. O distinções. reiki trabalha com a energia, você como canal, da É, você energia pode nem universal, e estar você como bem e canal. aí você aplica o reiki, porque ele te faz bem também, né? O canalizador. E o Não é nada magnetismo é a meu. sua energia, Mas a gente sempre tem que que você tomar muito troca. cuidado para Aí se blindar. tá mais afinado aqui com a questão daquele que tem bastante pode dar aquele que tem pouco, que ele diz aqui no texto. É, mas assim, o que a gente precisa muito falar nesse momento ao tocar nesse assunto? Ó, o Gabo Quando a gente respondeu. faz essa troca energética conscientemente, é uma coisa. A gente faz essa troca energética o tempo todo. Só que a gente tem que estar consciente de que ela está acontecendo. O que não pode é você deixar alguém te vampirizar, né? Roubar a sua energia, sem você saber que você está deixando de ser roubado. Porque tudo é autorização. Às vezes a gente autoriza isso com pensamentos, ações, palavras, sentimentos. E aí a gente depois fica cansado ou desmotivado, né, e não sabe por quê. Porque tem uma pessoa mega tóxica roubando a sua energia e você está permitindo. Então, assim, a gente precisa estar atento a essas trocas energéticas, sejam através das ferramentas, o passe, o magnetismo, o reiki, a apometria e várias outras, seja naturalmente, mas sempre atentos, blindados e protegidos. O Gabo aqui, vamos ler. Tá. Passe espiritual é um magnetismo e uma mistura de energias espirituais de encarnados. Exato. E de O encarnados. magnetismo não é o passe, mas todo passe é magnetismo. É mais ou menos isso. O encarnado que dá o passe, cadê? Sumiu aqui. É o fluxo barra canal das energias espirituais. Aí depois ele falou, concordo, Ana, já tive situações que me senti prostrado. É, a gente tem que ficar muito atento, muito. Porque às vezes quem a gente menos imagina tá sugando uma energia nossa. E assim, cuidado também com a identificação, né? O que a gente se identifica? Tava super bem, aí de repente você ficou mal, começou a sentir alguma dor, não sei o quê. Será que isso é seu mesmo? Às vezes você só tá sentindo a energia do ambiente ou de uma pessoa que chegou no ambiente. Não é seu. Então, assim, se você traz pra você isso e fala, ai meu Deus, que dor, ou ai, não sei o quê, você já aceitou que aquilo é seu e pronto. Você vai sentir aquilo até o fim e vai ficar mal. E vai. Tem gente que vai para o corpo físico mesmo, vira uma dermatite, vira uma alergia, uma dor. Então fique muito atenta a isso, porque se a gente não se identifica, se a gente vê que aquilo não é nosso, porque eu tô bem, tava tudo bem, então não tem por que isso ter começado. Então se a gente não se identifica, a gente barra instantaneamente esse fluxo energético ruim, que não é nosso. Então a gente realmente precisa Uhum. ficar atento aos lugares, às pessoas, Entendi. às Esse finalzinho situações. aqui, Hum, eu achei legal,
Porque quando ele fala, né, a quantidade de fluido vital se esgota, se não se renova pela absorção e a assimilação das substâncias que o contém. Aí eu fiquei pensando, né, absorção e assimilação das substâncias que o contém. Ou seja, existem substâncias que contêm fluido vital. Acredito que até o alimento, né, provavelmente é uma delas, né, se pensar na energia. Claro, a Mas me veio outra gratidão, o coisa à amor, a mente. alegria são coisas que compõem, com certeza, o fluido vital. Também. As Mas conexões me com a veio nossa à essência, o mente trabalho. uhum, Porque você precisa o servir, negócio. servir, ser útil na Terra, né? Qual é a sua necessidade de servir? Quando as pessoas entenderem melhor como, como servir é importante, tipo, isso é o fluido também, o trabalho. Uhum. E talvez assim, né? Quando você Perdão, fala amiga, te servir, cortei várias vezes. ser... Vai lá. não, tranquilo, agora eu pego essa e depois eu volto. Porque você falou um negócio interessante do servir, né? É se direcionar a um trabalho que que te contemple, que você esteja mais pleno nesse trabalho, né? Porque é bom explicar que não é um servir assim mecânico, né? Ah, eu vou trabalhar. Não, é o servir Não, sim, conectado eu à sei, mas essência. só retomando assim, né? Que é uma coisa que você se conecta com a sua própria energia. E isso te dá mais energia. Nossa, muito Porque, mais. né? Porque É quando você está nesse impressionante. movimento de destravamento, você só tem a ter mais energia, mesmo quando você está descansando. Porque aí aqui, né, encontra explicação aqui, porque o seu fluido vital tá aumentado ou está sendo vivenciado de uma forma plena, assim, daquilo que você pode. Sem os bloqueios. E isso para tudo, assim, até pro campo, pro campo espiritual, pro campo sexual, pro campo do trabalho. Cabe esse discurso, assim, é muito interessante. Total, E total. aí me Cabe vem a muito. questão que eu pensei e agora veio de novo, que é um pouco da teoria do Reich, né? Que quando você experimenta o próprio orgasmo, né, a própria experiência plena da sexualidade, você eleva a sua energia vital. Eleva real, você sente a energia saindo do chakra básico até o topo e não tem fim. A sensação é como se não tivesse fim. Não tem, parece que não vai acabar. E não acaba, é um Você negócio está pleno. contínuo. É isso Pois é. mesmo. E, inclusive, ele diz que isso é capaz até de mudar a personalidade da pessoa. Tamanha a força de transformação, assim, motriz, né? Tamanha essa energia. Ele diz em algum momento isso, né? E ele fala muito de uma energia que é a energia orgone, alguma coisa. É um nome, assim, que ele criou, uma energia. E aí, quando eu li a absorção e assimilação das substâncias que o contém, eu lembrei dessa energia. Porque ele fala que essa energia é mais vibrante em lugares, por exemplo, montanhas, mares, né? Em lugares em que a natureza está mais vibrante na sua própria energia. E Sim. aí nos coloca em conexão com essa energia. Você tá rindo aí, né? Eu tô rindo porque é perfeito, é isso mesmo. E agora eu faço um parêntese. Você não precisa necessariamente estar, você pode se desdobrar. Quem que durante o Hum, sexo não imaginou estar num lugar desse? Como se você uhum. tivesse E realmente tem, às vezes, com o até a parceiro ou a sensação, né? parceira. Não, real, você desdobra, você vai para o lugar. E aí você sente essa energia aí do lugar. Qual é o nome? Depois manda Nossa, esse vídeo aí, maravilhoso. perfeito, Da maravilhoso. teoria, É perpassa, assim, exatamente isso. a teoria dele, né? Nossa, Que é muito dessa energia vital, né? O que ele chama de energia vital, aqui tá chamando de fluido vital, não difere é, muito. é sim. E quanto menos tabu você tiver, aproveitando a deixa para falar sobre o sexo, melhor vai ser. Porque tá vinculado a tanta coisa e a gente foi tão castrado ao longo da vida, dos anos, dos fragmentos de vida, tão, sabe? Que a gente tem Sim. tem vários bloqueios mesmo. Então, quanto mais livre você tiver desses bloqueios, a fim de chegar ao orgasmo de verdade, porque não é responsabilidade do outro. O nosso orgasmo é Uhum. nossa responsabilidade também. Então, se você não consegue se entregar nessa relação, é porque ela não deveria existir. Porque uma relação de tamanha intimidade, ela tem que ser vivida com entrega. Tem que. Então comece a repensar a sua relação se você não consegue se entregar. Repensar a relação, E a repensar relação você na para. relação. Exato. E a relação consigo, assim, né? De Ai, subiu um começar. coraçãozinho ali. Bom Ótimo. dia, Ireli. Bom dia, bem-vindo. É a Mirelle. Ah, tá, que ficou um Bom pontinho, dia. achei que era ele. Fala, amiga. Amiga, e isso, assim, trabalhar esse lugar que se há um bloqueio, que está te bloqueando, até essa experiência, né? Até essa vivência. Então é se trabalhar, né? Voltar para si. Voltar pra si. Pra entender de onde vem isso, por que isso acontece. E aqui Mesmo. para deixar com E chave de ouro, mergulhar. né? Para ver que eu vi que o nosso tempo está quase chegando ao fim. Sim, vamos É, fechar. Amanhã a gente vai pra não, inteligência e instinto. deixa eu Já tô tão dizer, animada. deixa eu dizer aqui, deixa eu dizer. Fala! O Reich fala que. Isso, na verdade, eu estava assistindo uma aula de um professor meu falando sobre ele, né? Fazendo um adendo sobre o Reich. E ele fala que
que o Reich fala. O Que quê? Jesus não poderia ter sido Jesus não poderia ter sido essa pessoa plena se ele não tivesse gozado de uma vida sexual plena. Eu também acho, eu sempre achei isso. Sempre achei Porque que ele rolou era uma essa treta com pessoa. Maria Madalena, que rolou um filho, uma filha, Sofia. Então, os Eu sempre teóricos já acreditei. estão aí para analisar. Também acho. É É, impossível, gente. É real, porque a gente tá aqui, nesse plano. E a gente precisa integrar todos os aspectos do viver. E não tem como ignorar o aspecto sexual do viver. Porém, eu não estou fazendo aqui um manifesto contra quem abdica da vida sexual. Não é isso. Porque é também completamente possível canalizar a energia sexual para a realização de outras coisas. Eu faço isso direto, é muito possível, muito. Até porque, tipo, as pessoas não, que são todo mais mundo faz isso. afloradas sexualmente não vai transar sempre. Não, não, não faz, aí que tá. Um monte de gente é represada. Tá com raiva, tá com uma angústia, tá com vários sentimentos que não sabe de onde vem, vai ver, é isso, sabe? Que não canaliza a energia sexual para outra coisa. Então, assim, canalizar é importante também. E tudo é também escolha. Se resolveu ser um monge zen que não pode transar, um pastor, Sim, não sei o sim. que, tá tudo certo. Mas eu concordo com essa teoria de Jesus aí. É Até interessante. porque ele não era monge zen das Mas montanhas e nem pastor, nem padre. ele era uma pessoa exata, né? É a energia, o Muito Gabo fala, é a energia criadora que pode ser usada na criação artística. Exatamente. Energia sexual é Kundalini, é a energia de criação. É quando a gente põe o que a gente. É quando a gente deixa a nossa alma falar através da ação criativa. Quando a nossa Nossa, alma fala. Quando a sua alma fala? Você tem que descobrir isso. Geralmente é vinculado a alguma criação artística mesmo. Porque na plenitude a gente é muito, né, livre das é, coisas. e a gente fala pela arte, por símbolos. É Eu comunicação, é acho isso que eu que queria falar. Que a arte é a comunicação da nossa alma. É isso. perfeito. Não, é isso. Vou deixar assim. Só Porque para é completar, a amplo, né? chakra É laríngea tá amplo. ligada à comunicação e à criatividade. Também tem isso. Muito Que é bem. isso, que é isso. É que é tudo Gente, integrado, né? Complexo, mas é. Porque você vai falar, o sacro também, porque ele é o chakra sexual, ele também tá ligado à criatividade. Sim, mas é esse ímpeto de energia. E a comunicação pela arte é no laríngeo. Então, assim, é bem complexo, mas é interessantíssimo. O plexo solar também tem um pezinho lá. Ai, maravilhoso. Amiga, vambora. maravilhoso. Gente, bom dia Amanhã pra a gente continua. vocês. Lembrando que amanhã, às 5h30, estamos aí novamente. É